Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. No último episódio falei-te de transtorno dismórfico corporal. Hoje quero continuar a ajudar-te a olhar ao espelho. O meu nome é Mário Portela e estás a ouvir o teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. E se eu te dissesse que o teu maior inimigo não está lá fora, mas dentro da tua própria cabeça? Certamente não ia ser a primeira vez que aqui no Quem Cala Consente eu te trazia esta informação dramática. E já vimos vezes sem conta que este crítico interior, este crítico implacável que te julga todos os dias, não é uma pessoa real, mas um conjunto de pensamentos que tu mesmo construíste. Isto se não nos esquecermos também que muitos desses pensamentos nem sequer são nossos. Mas para isso há um episódio dedicado a esse tema. Agora para por um segundo e respira fundo. No episódio passado falamos sobre transtorno dismórfico corporal. É um facto que não afeta todas as pessoas, e ainda bem. Ainda assim, é essencial que todos nós saibamos como lidar com isto, porque todos temos pais, amigos e filhos. E isto é informação útil para auxiliar alguém que possua traços e sintomas, comportamentos de transtorno dismórfico corporal. No último episódio falamos deste transtorno dismórfico corporal como uma condição que te faz ver monstros onde todos os outros veem apenas uma coisa normal. Hoje eu quero desvendar algo um pouco mais profundo. Quero fechar contigo o tema, percebendo como é que esta máquina de tortura mental funciona dentro de nós. Imagina o tal crítico pessoal interno, aquele que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuja única função é encontrar cada milímetro de imperfeição na tua aparência. Um crítico tão cruel que nem os piores bullies da tua adolescência conseguiam competir com ele. E o pior é que este crítico és mesmo tu. E não, obviamente, eu não estou a ser metafórico. Estou a descrever literalmente o que acontece no cérebro de alguém que tem sintomatologia de transtorno dismórfico corporal. É como se tivessem instalado um vírus mental que sequestra o sistema operacional da autoimagem e reescreve os códigos de percepção. Quantas vezes hoje já foste julgado pelo teu próprio pensamento? Quantas vezes hoje já foste condenado sem direito à defesa pela tua própria mente? Quantas vezes hoje já olhaste para o espelho e a primeira coisa que fizeste não foi ver-te, mas julgar-te? Vou contar-te mais uma história, obviamente com um nome alterado. Conheci a Sofia. A Sofia tinha 32 anos e passou os últimos 5 anos praticamente presa em casa por causa de uma pequena cicatriz no queixo. Uma cicatriz que, objetivamente, ninguém repara. Mas para ela era um monstro gigante que a tornava repulsiva. Perdeu empregos, abriu mão de amigos, terminou relacionamentos, isolou-se completamente. Tudo por causa de algo que, nas palavras de toda a gente à sua volta, nem sequer era tão visível assim.
Se ouviste o episódio anterior, certamente ficou claro que a Sofia não é vaidosa. A Sofia não é dramática. A Sofia é vítima de um terrorista interno que montou acampamento na sua cabeça e decidiu fazer dela o seu território de guerra. O transtorno dismórfico corporal, seja em ti, num familiar, num amigo, num conhecido, é exatamente isto. Uma guerra civil dentro da pessoa, onde o cérebro decide que a melhor estratégia é bombardear a autoestima. É um conflito onde a vítima é simultaneamente o general, o soldado e o território de conquista. Para terminar o tema hoje, eu quero fazer algo diferente. Eu quero desmontar esta máquina de guerra peça a peça para te mostrar como é que esta voz crítica funciona, de onde vem e como podes finalmente dar-lhe baixa. Porque, deixa-me dizer-te uma coisa, esta voz que te julga não nasceu contigo, já vimos isto vezes sem conta. Ela foi construída, alimentada, treinada ao longo de anos, e se foi construída, também pode ser desconstruída. Quero hoje mergulhar contigo nos mecanismos mentais que mantêm um transtorno dismórfico corporal vivo, que na verdade mantém muitos outros transtornos que nascem nesta voz interior. Quero explorar os tipos de pensamento que são combustível para esta máquina de autodestruição e desvendar o quanto isso alimenta o conflito interno. Quero que percebas uma coisa, tu não és o teu pensamento, tu és a consciência que observa os teus pensamentos. E hoje quero treinar essa consciência contigo, não para ela ser um juiz, mas para ser um libertador. Portanto, prepara-te, porque o inimigo que vamos combater hoje és tu, mas também não és tu. Acendo a luz, mais um dia a fingir. Um novo ensaio do meu melhor sorrir. Visto este sorriso que não é meu, dizem estás tão bem e eu digo sou eu. Ninguém repara no olhar que desvia, dá-me um traque que mostra a pessoa vazia. Ninguém vê, mas quando o espelho me encara assim, uma voz sussurra dentro de mim. Este corpo é uma jaula e eu não quero ver a pessoa que eu finjo ser. Quem é este no reflexo a olhar para mim? This is not me, this is not me. É só um jogo que eu jogo sem ver o fim. Não sinto que seja perigoso este meu segredo, mas esta dor por dentro mata-me de medo. A arquitetura da sabotagem. Vamos imaginar o teu cérebro como uma central de processamento de informação, mas não uma central normal, uma central onde os algoritmos foram completamente hackeados por um vírus chamado autodestruição. No caso do transtorno dismórfico corporal, o teu cérebro não processa informação. Ele julga, condena, sentencia e fala através de padrões de pensamento tão sofisticados que parecem quase inteligência artificial da autossabotagem. Primeiro tipo de pensamento típico é os questionamentos sem resposta. Porquê eu? Porquê que eu nasci assim? Porquê que não posso ser normal? São perguntas que rodam na nossa cabeça como um disco riscado, sem nunca se encontrar solução. É como ter um GPS mental que só nos leva a becos sem saída. As autocríticas são o segundo combustível desta máquina. Sou horrível, pareço um monstro, estou repulsivo. Palavras que não descreves, mas condenas. Não são observações, são sentenças, e o pior é que tu és simultaneamente o juiz, o réu e o carrasco. Depois temos as fantasias negativas. Coisas como: se eu não tivesse esta imperfeição, a minha vida seria perfeita. Se eu não tivesse esta cicatriz no queixo, seria popular. São histórias que nós construímos num mundo paralelo inexistente, onde a única variável é o suposto defeito. Um filme de ficção científica onde tu és sempre a vítima. As comparações são o mecanismo seguinte
E talvez o mais perverso, comparas-te sempre de forma desfavorável, vês os outros como deuses gregos e a ti como um monstro da feira. Cada olhar, cada interação social torna-se um tribunal onde és constantemente julgado e condenado. As generalizações chegam depois como a cereja no topo deste bolo de autodestruição. Nunca vou ser amado, sempre serei um fracasso, toda a gente vai reparar no meu defeito. São afirmações absolutas que transformam uma percepção momentânea numa lei universal. Cientificamente, o que acontece é fascinante. Cada vez que pensamos nestas narrativas, nós reforçamos conexões neurais. É como cavar um sulco cada vez mais profundo no cérebro. E quanto mais se cava, mais fácil será o caminho para esses pensamentos regressarem. Imagina o teu cérebro como uma floresta. Os pensamentos são os caminhos. Inicialmente são veredas estreitas, mas quanto mais os percorres, mais largos eles se tornam. Eventualmente transformam-se em autoestradas onde os pensamentos negativos correm a alta velocidade. O sistema límbico, responsável pelas emoções, entra em sobreaquecimento. A amígdala, que processa o medo e a ansiedade, fica em estado de alerta permanente. É como ter um sistema de segurança interno que dispara alarmes constantemente, mesmo quando não há ameaça real. A neuroplasticidade, esta capacidade que falamos tantas vezes no Quem Cala Consente, que é incrível e permite o cérebro reorganizar-se, deveria ser uma ferramenta de adaptação e crescimento. Pode tornar-se aqui o teu maior inimigo. Porque em vez de criar caminhos para a resiliência, cria autoestradas para a destruição. Mas aqui está a notícia do costume que habitualmente muda tudo. Assim como estes caminhos foram construídos, tens de ter a noção que também podem ser desconstruídos. O cérebro não é um destino, é um terreno onde tu és o arquiteto. Afinal de contas, tu és o realizador da tua vida. Cada pensamento é uma escolha, cada comparação é uma decisão, cada crítica é um investimento emocional que tu fazes. E se decidires mudar o investimento, se decidires ser o CEO da tua própria mente em vez de um prisioneiro, as coisas podem mudar. Isto aplica-se de facto ao transtorno dismórfico corporal, que não é só sobre como te vês, é sobre como processas a informação sobre ti mesmo, é sobre os filtros que colocamos entre a realidade e a nossa percepção. São algoritmos mentais que distorcem cada pixel da nossa autoimagem. Mas aqui está a verdade nua e crua. Tu és muito mais do que estes algoritmos cerebrais. Tu és a consciência que pode observar estes algoritmos. Tu és a pessoa que tem a decisão de pensar. A pessoa que pode observar. Porque isso vai ser o primeiro passo para transformar. Eu espero que com o episódio anterior e este episódio, e se no teu caso és vítima de um transtorno dismórfico corporal ou conheces alguém nessa situação, eu espero que estejas pronto para ligar um antivírus mental, porque a próxima hora da tua vida pode ser o momento em que tudo muda. É uma decisão. Conto os defeitos um a um sem parar, um traço a mais, algo fora do lugar. Queria ser barro para me poder mudar, esculpir um corpo onde eu possa morar. Mas sou de pedra e só sei criticar, e cada crítica é mais um prego a entrar. E o espelho volta a encarar-me assim, e a voz sussurra dentro de mim. Este corpo é uma jaula e tu não queres ver a pessoa que tu finges ser. Quem és tu no reflexo a olhar para mim? This is not me, this is not me. É só um jogo que eu jogo sem ver o fim. Não sinto que seja perigoso este meu segredo, mas esta dor por dentro mata-me de medo. E se este veneno que eu bebo a sorrir me levar para um sítio de onde não sei sair? Esta noite pela primeira vez eu percebi que a cair neste abismo estou sozinha aqui. I'm falling down. Desarmar o crítico interno. Chegou o momento de transformar
transformares este campo de batalha mental numa zona de paz. Não te vou dar truques mágicos e vou tentar não repetir muito as coisas que já falamos no Quem Cala Consente. Mas eu quero então trazer-te ferramentas cirúrgicas para desarmar este crítico interno peça a peça. A primeira grande estratégia chama-se treino de atenção. Imagina a tua mente como um músculo indisciplinado que passou a vida a fazer flexões de autodestruição. A ideia é começar a treiná-lo para fazer flexões de autocuidado. Oh Mário, mas como é que se pode fazer isso? Bem, a resposta é simples. Através de tarefas do dia-a-dia, coisas mundanas. E sim, ouviste bem. Lavar a louça, passar a ferro, aspirar, podem ser os teus novos campos de treino mental. A próxima vez que estiveres a fazer uma tarefa, quero que faças algo diferente. Em vez de deixares a tua mente vaguear por aquele defeito que tanto te atormenta, concentra-te absolutamente no que estás a fazer. Se estás a aspirar a casa, então concentra-te exatamente no que estás a fazer. Não fiques a pensar no quanto ainda vais ter que fazer para o teu cabelo ficar aceitável. Se estás a lavar a louça, sente a água, a textura, a temperatura, o som que a água faz ao escorregar. Observa a espuma, cada movimento das tuas mãos. Quando o pensamento sobre a tua aparência surgir, e vai surgir, não o combatas. Simplesmente observa, como quem vê uma nuvem passar no céu e traz a sua atenção de volta para o chão. Neste caso, para a louça. Isto vai ser como estares a treinar um cãozito irrequieto. Tu não estás a castigá-lo quando ele sai do caminho. Gentilmente, trazes-lo de volta e fazes isto vezes e vezes sem conta. A meditação, uma das técnicas que mais falamos no Quem Cala Consente, vai ser uma das tuas armas, se tu quiseres. Não estou a falar daquelas meditações zen, ou ativas, ou etéreas, ou essas coisas da moda na mastreta. Estou a falar de meditação cirúrgica, focada em desmantelar este sistema de autossabotagem. Todos os dias, 5 minutos. Não é preciso mais. Senta-te, fecha os olhos, aprende a respirar. E não é para tentar fazer que os teus pensamentos desapareçam. Pelo contrário, é para observares sem julgamento. Para veres as nuvens a passar. Tu és o céu. Elas passam. Tu permaneces. Esta meditação não é para tentar fazer os pensamentos desaparecerem, é para os observar sem julgamento. Vou partilhar-te uma técnica que se pode chamar de postergação de preocupações, que aliás está no meu livro Não Te Preocupes. Sempre que um pensamento sobre a tua aparência, neste caso, surgir, não o combatas, não tentes eliminá-lo, simplesmente adia-o. Crias um momento específico do dia, 30 minutos, 20 minutos no máximo, onde podes pensar absolutamente sobre isso. Sobre esse defeito, sobre essa coisa que te atormenta. Mas fora desse momento, não te permitas a dar-lhe espaço. Cada vez que esse pensamento surgir, registra rapidamente num papel, adiar, para o período de preocupação. E voltas ao que estavas a fazer. É como teres um contentor de lixo mental. Em vez de deixares o lixo espalhado pela casa, tens um local específico para o depositar e rapidamente perceberás que metade desse lixo nem merece ser guardado. É-te familiar? Claro que sim, porque já falamos disto noutros episódios. Outra ferramenta poderosa é transformar o teu diário de pensamentos num diário de suposições. Cada vez que fizeres uma suposição sobre a tua aparência, registra tudo o que te é dito, tudo o que tu achas, tudo o que tu sentes. E depois, mais tarde, questiona. Isto é verdade? Que provas é que eu tenho? Qual é a probabilidade real? Coloca-te no papel do julgador consciente. Transformas-te num detetive cético dos teus próprios pensamentos. Não és o réu, és o investigador. Cada pensamento é uma hipótese que precisa ser testada, não uma sentença definitiva. Vou-te dar um exemplo concreto. Se pensas, se eu não esconder esta marca, ninguém vai gostar de mim. Começas a testar esta hipótese, sais sem esconder, observas o que acontece, registra. A maioria das vezes descobrirás que o teu cérebro te mentiu. O objetivo não é ter pensamentos positivos, o objetivo é ter pensamentos realistas, flexíveis, conscientes e menos absolutistas. Cada vez que conseguis interromper um padrão de pensamento, estás a criar uma nova autoestrada neural. Cada vez que observas um pensamento sem te identificares com ele, estás a ganhar liberdade. Mas
atenção, isto não é um processo linear. Alguns dias serás um ninja da autoconsciência, mas noutros dias o teu crítico interno vai ganhar. E está tudo bem. A recuperação não é uma linha reta, é uma dança. E percebe uma coisa, tu não estás a eliminar o crítico interno, estás a negociar paz com ele. Estás a transformar um ditador num conselheiro, um tirano que te condena para uma voz que às vezes pode ter uma sugestão construtiva. A tua mente não é o teu inimigo, é a tua ferramenta mais poderosa de transformação. E eu espero com estes últimos episódios ter-te auxiliado a ajudar a reprogramá-la. I'm falling down. Caíste no reflexo a olhar pra mim. Oh, tell me who. É só um jogo que eu jogo sem ver o fim. Não quero ser que é perigoso este meu segredo. E esta dor aqui dentro mata-me de medo. Save me now. O espelho está a passo. This is not me. This is not me. Oh, this is not me. This is not me. Ora, aqui está. O problema nunca foi o teu corpo. O problema sempre foi a lente através do qual tu estás a olhar para ele. Fecha os olhos por um momento, respira fundo, imagina-te a libertar-te de uma prisão que tu construíste tijolo a tijolo ao longo de anos. Uma prisão feita de pensamentos, comparações, julgamentos. Uma prisão onde tu és simultaneamente o prisioneiro e o carcereiro. A verdadeira coragem não é ter um corpo perfeito. A verdadeira coragem é olhar para o espelho e ver para além do reflexo, ver a alma, ver o potencial, ver o que tu queres ser. Ver o ser humano complexo e único que tu és. O transtorno dismórfico corporal, que aqui serviu de base temática, é uma batalha. Mas não é uma batalha contra o teu corpo. É uma batalha pela liberdade mental. Cada pensamento que conseguires interromper é uma trincheira que tu recuperaste. Cada momento de autoconsciência é uma bandeira que plantas no território da tua própria dignidade. Mas podes, ao fim destes 2 episódios, dizer: ok, mas eu descobri, com tudo isto, que eu não tenho, felizmente, transtorno dismórfico corporal. Fantástico! Mas certamente terás os teus desvios. Certamente terás os teus momentos. Certamente o crítico interior também te afeta. Ou pelo menos conhecerás alguém que pode ter TDC ou alguma sintomatologia. E é por isso que este episódio nasce, para auxiliar, para reforçar tudo aquilo que temos vindo a aprender, tudo aquilo que temos vindo a conversar aqui no Quem Cala Consente. A jornada que começamos não é sobre aceitação passiva, é sobre transformação ativa. Não se trata de aprender a gostar do teu corpo, trata-se de aprenderes a respeitar a tua humanidade. No próximo episódio vamos continuar esta viagem, mas vamos desvendar outras camadas da mente humana. Vamos mudar o tema, porque a autoaceitação não é um destino, é uma estrada que se faz a caminhar para tu poderes chegar ao dito plano prometido, o plano para tu viveres em pleno. Se este episódio te tocou, ou se de alguma forma pode tocar alguém que conheces, se sentiste que estava a falar diretamente contigo ou de alguém que tu conheces, não guardes só para ti. Subscreves o podcast, dá-me comentários, seja nas redes sociais, seja nas próprias plataformas de podcast, partilha com alguém que precisa de ouvir. E agora terminamos, e é por ter estado comigo durante mais um tema, por estar desse lado, nesta busca corajosa por autoaceitação verdadeira, que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio. E lembra-te, o espelho pode mentir, mas a verdade sobre ti é muito mais bela do que tu imaginas. E se não acreditas nisso, diz-me, fala comigo. Vamos entrar em conversa. Conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente.
check, vamos lá rolar. É no Portela ideias a girar.